João, bom dia. Você está com o Bom microfone dia a desligado. todos. Bom dia, Tiago. Bom dia, Ítalo, tudo bem? Joia. Bom dia a todos. Não. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 18 de abril de 2024, fazendo aqui a verificação do quórum. Só falta a confirmação do Dr. Zulli. Se o Dr. Zulli puder confirmar aí. Estou confirmando. Por favor. Não sei o que aconteceu aqui, só o seguinte, tá aqui. O que houve aqui? Só um segundo. Estou meio atrapalhado ainda hoje. Estranho, ficou toda preta a minha tela, acho que eu caí. Não, tá aqui, confirmando a presença. Confirmado. Confirmou? Não apagou? Vamos. Confirmou. Agora parece que apagou. Deixa eu ver aqui. Abrir sessão, tá aqui 4 processos. Outra, confirmou outra vez, ela voltou. Realmente não tinha. Voltou, acabou. Foi. Agora foi. Então, eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje. Da Câmara, o Dr. Samuel Riemo, o Dr. Rafael Zulli, o Dr. João Marcelo de Oliveira, o Dr. Tiago Dias Negrão, pela representação fiscal, além da presença, né, dos colegas advogados, doutora Ana Carolina, doutora Letícia, doutor Renato, que sustentarão oralmente suas razões. Ítalo, acho que você congelou. Congelado, né? Sim. A gente congela ela numa vez, né? Travou. Doutor Rafael, me escuta agora? Escuto. Então tá bom. Bom dia Agora tá mais uma ligado o vez. teu microfone. Mandar uma mensagem para o Ítalo. Ontem eu estive na reunião lá, que eu faço parte desse conselho também, lá do CAT, mas foi virtual. E noticio a vocês aí, a todos, até aqueles que nos estão ouvindo, que a Procuradoria, no quesito transação, né, que é o outro projeto, ela evoluiu muito e muito bem. O sistema deles está excelente, muito prático, e muita coisa boa ainda vem por aí. Para a felicidade de todos nós, né? Seja do contribuinte, porque vai facilitar aquele que quer fazer um acordo, um parcelamento, pagar com desconto. A fazenda, porque deve receber valores aí que nem se esperava receber, né? E no geral, a todos, tá? Então, está se caminhando com um conceito diferente a Procuradoria. Conformidade. O procurador, acho que é um colega, falou umas 30 vezes na palavra conformidade. Estou de volta. Está de volta? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. O problema é internet. Estou aqui retornando. Nossa, está péssima a internet, principalmente na fazenda. Mas estou retornando aqui. Já todos confirmaram, né? Teremos sustentação oral. Vamos iniciar, então, pelo primeiro processo com pedido de sustentação oral. Pioneer do Brasil Limitada, auto de infração 448.773, relatoria do Dr. João Marcelo. Trata de um recurso misto e haverá sustentação oral pelo Dr. Renato, que já se encontra presente, de modo que eu passo então a palavra ao relator para a leitura do relatório. Fica à vontade, Dr. João Marcelo. Pedi para o doutor habilitar para a minha edição lá, aí todos acompanham. Perfeito, já vou liberar aqui no sistema.
Marcelo, se quiser pelo menos promovendo a leitura aqui do relatório, enquanto eu consigo reiniciar aqui o Perfeito. sistema, por favor. Então, eu vou fazer a leitura do relatório. Doutor Renato que está fazendo a sustentação oral, né? Correto. Bom dia, doutor Renato. Bom dia. Então, vamos lá. Trata-se de recurso ordinário, as folhas, e de recurso de ofício, parecer as folhas tais, interposto em face de decisão de primeira instância, de folhas que julgou parcialmente procedente o auto de infração relativo à seguinte infração. 1. Infrações relativas ao pagamento do imposto. Deixou de pagar o ICMS-ST devido no valor de R$ 24.348.406,71, referente ao período de agosto de 2017 a dezembro de 2020, na qualidade de substituto tributário, por emissão e escrituração de notas fiscais eletrônicas sem destaque do ICMS-ST, nas operações interestaduais realizadas pelo contribuinte amazonense com contribuintes comerciais paulistas, com a mercadoria classificada na NCM 85272100 autorrádio, de uso automotivo, conforme indicado no demonstrativo em anexo. Referidas operações interestaduais com a mercadoria de NCM 85272100 autorrádio, de uso automotivo, sujeitam-se ao regime de substituição tributária, cabendo ao contribuinte remetente amazonense, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes, ICMS-ST, nos termos da cláusula 1ª, item 59 do anexo único do protocolo ICMS 41 de 2008, item 49b do parágrafo 1º do artigo 313 de 19 do RICMS 00, artigo 313-O do RICMS 00, do item 66 do anexo 19 da portaria CAT 68 de 2019 e do artigo 606 do RICMS 00. Verificou-se que os destinatários paulistas relacionados no demonstrativo possuem atividades diretamente relacionadas com o conteúdo da mercadoria de NCM tal, autorrádio, de uso automotivo, conforme consultas do CADESP juntadas. Inclusive, aplica-se normalmente o regime de substituição tributária nas operações interestaduais entre a matriz amazonense e a filial paulista do contribuinte, tendo em vista que, dentre as atividades secundárias da filial, consta também a de varejista, sendo aplicado o inciso 3 do artigo 264 do RICMS 00, o inciso 2 do parágrafo 2º da cláusula 1ª do protocolo ICMS 41 de 2008, referente à base de cálculo do ICMS-ST, no item 100 do anexo único da portaria CAT 85/2016, e no artigo 1º, parágrafo 1º, item 2, a linha E, da portaria CAT 47 de 2017. Há previsão de que o IVA-ST aplicável é 40%. Considerando que as saídas internas da referida mercadoria são tributadas com alíquota de 18%, superior à alíquota interestadual de 12%, deve ser usado o IVA-ST ajustado para fins de determinação de base de cálculo do ICMS-ST, conforme parágrafo único do artigo 1º da portaria CAT 85 de 2016 e parágrafo 2º do artigo 1º da portaria CAT 45 de 2017. IVA-ST ajustado, que esse corresponde a 50,24%, incluindo os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, imposto e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado, calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo índice de valor adicional setorial, IVA-ST ajustável. A alíquota aplicável sobre a base de cálculo é 18%, nos termos do artigo 52 do RICMS, subtraindo-se o valor do ICMS próprio, resultando no ICMS-ST devido, conforme demonstrativo anexo. Fase prova da infração, o demonstrativo de cálculo do ICMS-ST devido, as DANFs das notas fiscais, o livro registro de saída, o relatório circunstanciado, as consultas ao CADESP e demais documentos juntados. A infringência foi aos artigos 41, 87, 250-A, 261, 262, 268, 273, 281, 282, 283 do RICMS 00. E a multa foi capitulada na lei do ICMS, artigo 85, inciso 1, a linha E,
combinado para os parágrafos 1º, 9º e 10º. Em sua decisão, a DTJ de Bauru, em São José do Rio Preto, afastou as alegações suscitadas pela autuada e, no mérito, decidiu pela procedência parcial do lançamento de ofício, excluindo as notas fiscais destinadas a contribuintes detentores de regime especial, que atribuía aos mesmos a condição de responsáveis pelo recolhimento do ICMS-ST, consignando, quanto às demais operações, que as infrações restaram devidamente caracterizadas. Ademais, por ser parcialmente desfavorável ao fisco, restou interposto o recurso de ofício nos termos do artigo 14.3 do Decreto 54.486 de 2009. Outro sim, a recorrente apresentou recurso ordinário às folhas, oportunidade na qual reiterou os termos de sua impugnação, aduzindo, e apertada a síntese, que há erro no cálculo do imposto devido relativamente ao ano de 2020 por não terem sido computados os valores recolhidos pela recorrente, requerendo assim a nulidade do auto de infração. A obrigatoriedade do pagamento do ICMS-ST nas operações interestaduais está condicionada à previsão na legislação interna no estado de destino, e os produtos e a existência de protocolo entre os estados de origem e de destino, o que não acontece no caso em análise. Aduziu que comercializa mercadoria denominada autorrádio, de uso exclusivo em veículos automotores e classificados na NCM tal, a partir de seu estabelecimento industrial localizado na Zona Franca de Manaus, estado do Amazonas, para destinatários localizados no estado de São Paulo, consignando que as mercadorias em questão seriam vendidas tanto para fabricantes de veículos quanto para estabelecimentos atacadistas, esclarecendo que, nos termos da legislação vigente até 31 de julho de 2017, recolhia nas operações interestaduais o ICMS devido à alíquota de 12% sobre o preço de venda, bem como o ICMS-ST. Assim, argumentou que o decreto tal teria alterado a legislação do ICMS no estado de São Paulo e reclassificado os produtos que comercializa, passando a descrevê-los no item 49 do artigo 313-Z19 do RICM 00. Então, o autorrádio, a partir de 1 de 8 de 2017, estaria sujeito às regras aplicáveis ao setor de produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, e não mais às regras aplicáveis às autopeças. Entende, então, que, por ausência de protocolo entre o Estado de São Paulo e o Amazonas sobre aqueles produtos, não estaria obrigado a recolher o ICMS-ST nas vendas em questão, afirmando que voltou a recolher o ICMS-ST em 1º de janeiro de 20, por força do Decreto 64552 de 19 da Portaria CAT 6819, que reenquadraram o seu produto como autopeça. Concluiu, assim, que, em razão da alteração legislativa trazida pelo Decreto 62644/17, que procedeu à reclassificação legal do autorrádio, seria necessário um protocolo assinado entre o Estado de São Paulo e o Estado do Amazonas, relativo especificamente a produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, para que fosse aplicada a sistemática da substituição tributária nas operações envolvendo esses dois estados e estabelecesse, respectivamente, um MVA ou um IVA para o cálculo do tributo. O entendimento defendido pela autuada teria sido, inclusive, confirmado pelo teor da resposta à consulta 21.950 de 2020, em que o próprio Estado de São Paulo reconhece que a ausência de protocolo ou convênio celebrado com o Estado realmente afasta a obrigatoriedade de recolhimento do ICMS pelo remetente da mercadoria, de modo que a obrigação pelo recolhimento antecipado do imposto passaria a ser do contribuinte paulista no momento da entrada da mercadoria. E afirmou ainda que a exigência do ICMS-ST violaria o artigo 9º da LC 87 de 96, uma vez que o Estado do Amazonas não teria consentido com a aplicação do regime a contribuintes atuantes no setor de eletroeletrônicos localizados em seu território. A recorrente protestou por sustentação oral das suas razões, as folhas, e requereu o acolhimento do recurso. A seu turno, a ilustre representação fiscal apresentou, então, condições ao recurso ordinário e as folhas, oportunidade na qual afastou as alegações da recorrente, requerendo, assim, o não provimento do recurso.
Não havendo outros requerimentos, dou por fim do relatório e devolvo a palavra ao seu presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor João Marcelo. Só agora estou conseguindo iniciar, liberei aí para o sistema. Enquanto isso, doutor Renato, bom dia, doutor Renato, fica à vontade para a sua sustentação oral, a palavra é sua. Obrigado. Bom dia, presidente, bom dia, relator, bom dia a todos os demais presentes. Agradeço pelo relatório, muito completo e, embora sucinto, muito completo, e ele, de fato, tocou nos pontos principais, inclusive em relação aos quais eu gostaria de me alongar um pouco, porque essa questão realmente é central, essa questão do decreto. De que nós estamos falando aqui? O auto trata apenas de cobrança de CMS-ST, e o período dessa cobrança é muito importante. A lavratura abrangeu o período de agosto de 17 a dezembro de 20. E dentro desse período ocorreu uma mudança legislativa muito relevante. O que acontecia antes de agosto de 2017? O produto da Pioneer, o autorrádio, que de fato é um rádio instalado em carros, era classificado como autopeças, por características da legislação da época. Essa legislação que classificava como autopeças trazia consigo a aplicação do protocolo 41 de 2008, entre São Paulo e Amazonas. Então, até agosto de 17, o autorrádio, classificado no NCM, que não foi alterado, o NCM não mudou, o que mudou foi só o enquadramento do NCM. O NCM é o mesmo ao longo de todo o tempo, antes, depois e agora. Até agosto de 2017, esse produto autorrádio, que é utilizado exclusivamente em carros, era classificado como autopeças, estava dentro do protocolo 41 de 2008 e, portanto, era objeto do ICMS-ST, e ele foi, o ICMS-ST, recolhido pela Pioneer, sem qualquer discussão. O que acontece em agosto de 2017? A legislação é alterada. E ela é alterada no seguinte sentido. O NCM, que não foi alterado, o NCM é o mesmo, o NCM é transferido do artigo 313-O para o artigo 313-Z19. Isso ocorreu por conta do decreto 62644 de 17, com vigência a partir de agosto de 17. O que aconteceu com esse reenquadramento? Esse reenquadramento do NCM transferiu o autorrádio da categoria de autopeças para a categoria de eletroeletrônicos. É uma alteração um pouco curiosa. Eu reconheço que talvez não seja a melhor alteração do mundo, mas ela foi feita de maneira consciente e específica. Quando a gente olha para o decreto, o que ele traz lá? Vou ler aqui o item B, 49B do artigo 313-Z19, vigente à época dos fatos. Ele inclui lá entre os produtos eletroeletrônicos aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte externa de energia, combinados com um aparelho de gravação ou de reprodução de som do tipo utilizado em veículos automóveis. E o NCM está aqui indicado, era o mesmo de antes, ele não mudou. Essa foi a classificação que foi trazida para dentro do guarda-chuva dos eletroeletrônicos. E acontece que o protocolo de 41 de 2008 não trata de eletroeletrônicos, ele trata exclusivamente de autopeças. Então, com o desenquadramento dos autorrádios da categoria de autopeças e a sua transferência para a categoria de eletroeletrônicos, ela deixou de ser objeto de tributação pelo ICMS-ST e a Pioneer não recolheu o ICMS-ST. Quando a Pioneer volta a recolher o ICMS-ST? Quando o produto dela é reenquadrado. E isso ocorre em 1º de janeiro de 2020, por conta do decreto 64552 e a portaria CAT 68. E, de novo, volto a frisar, o NCM não mudou. O que aconteceu foi só a categoria do produto era considerado autopeças, passou a ser considerado eletroeletrônico e, a partir de 2020, voltou a ser considerado autopeças. Imagino que se verificou que talvez a classificação de eletroeletrônico talvez não fosse a melhor. Embora, e aqui eu leio novamente da exposição de motivos do decreto, na época em que ele foi reclassificado, foi dito que o decreto promove um ajuste técnico na sistemática de substituição tributária, então o ajuste foi específico para substituição tributária e consciente, transferindo para o artigo 313-Z19, ou seja, eletroeletrônicos, produtos atualmente indicados nos artigos 313-O, autopeças. Então, de fato, se quis transferir
os autorrádios instalados em carros, porque eles são descritos dessa maneira, de maneira específica, sem alteração de NCM, da categoria de autopeça para eletroeletrônico. E, posteriormente, percebendo, depois de quase 4 anos, percebendo que talvez essa transferência não tenha sido adequada, o produto voltou para a categoria de autopeças. Quando o produto voltou para a categoria de autopeças, o que a Pioneer fez? Ela voltou a recolher, naqueles casos em que o adquirente não tem, o destinatário não tem regime especial. Então, nós estamos tratando exclusivamente do período em que a legislação, de maneira específica e consciente, sem alteração de regime de NCM, transferiu esse produto específico, autorrádio, para automóveis, da categoria de autopeças para eletroeletrônica e depois voltou. Mas a gente está tratando do período em que está classificado como eletroeletrônico. Quando a gente vai lá no protocolo 41 de 2008 entre São Paulo e Amazonas, fica muito claro, e ele está juntado aos autos, que ele se aplica exclusivamente para autopeças. Então, tendo sido desenquadrado da categoria de autopeças, essa mercadoria, o autorrádio, não está sob a égide, sob a tutela do protocolo 41. Justamente por esse motivo, não há protocolo, porque não há protocolo entre Amazonas e São Paulo específico para eletroeletrônicos. Então, nesse período, e o protocolo 41 de 2008 foi fundamento da autuação, nesse período a autuação está fundamentada em norma equivocada, porque a mercadoria autorrádio, neste período, não é considerada autopeça, é considerada um eletroeletrônico que não está dentro do protocolo 41 de 2008. Pois bem, a partir de 2020, tem um pedaço aqui de janeiro de 2020 a dezembro de 2020, que, de fato, a legislação já tinha sido alterada novamente, então o autorrádio voltou a ser considerado autopeça. E eles perguntam, poxa, nesse período o tributo é devido? Não, nesse período o tributo não é devido porque os adquirentes da Pioneer tinham um regime especial. E aí, em sede de diligência, foram apresentados 7 regimes especiais dos adquirentes relevantes aqui para essa discussão. Foi apresentado das Americanas, da Via Varejo, do Walmart, da Magalu, da Loja 100, do Carrefour e do Pão de Açúcar. Americanas, Via Varejo e Magalu, a fiscalização reconheceu que, de fato, havia regime especial vigente, adequado, específico e cancelou a autuação. Com relação ao Walmart, reconheceu em parte, porque entendeu que o regime especial do Walmart só valeria a partir de agosto de 2018. Então, não alcançaria o período inteiro, embora alcançasse o período posterior a janeiro de 20. Com relação à Loja 100, a fiscalização entendeu que o regime não seria aplicável porque ele teria outro fundamento, Carrefour não seria aplicável porque ele teria uma outra data, e Pão de Açúcar não seria aplicável porque ele teria uma outra data. Eu vou tratar especificamente de cada um deles. E aqui deixando apenas muito claro, se for reconhecido que o reenquadramento estava equivocado, que o reenquadramento foi correto, ou seja, que não havia a regra válida no período entre agosto de 17 e janeiro de 20, essa discussão dos regimes especiais praticamente cai por terra, porque basicamente todo o período estaria abrangido aí pela reclassificação e, posteriormente, a volta para a categoria de autopeças, não há dúvida da fiscalização contra o enquadramento. Então, a mercadoria, seja porque ela não era considerada autopeça no primeiro período, seja porque, embora considerada autopeça no segundo período teria regime vigente, o auto inteiro praticamente inteiro, deveria ser cancelado. Mas vamos tratar aqui do argumento subsidiário. Imaginando que a reclassificação, por qualquer motivo, não tenha retirado verdadeiramente os autorrádios da categoria de autopeça, que seria muito esquisito, porque o decreto é específico, claro, para a NCM e trata de maneira direta dos autorrádios, mas ainda que se considere que, por qualquer motivo, essa alteração e reclassificação como eletroeletrônicos não seria aplicável ao caso da recorrente, ainda assim, a cobrança não seria válida para esse período por conta dos regimes especiais. E aqui eu trato especificamente. No caso do Walmart, a fiscalização fala que o regime só seria válido a partir de agosto de 28. Entretanto, o regime é de 2015. Agosto de 2018 é a data de inclusão de uma filial do Walmart no regime geral. Então, aqui teve um equívoco da fiscalização, porque ele olhou para um estabelecimento e não para o regime em si. Quando muito, teria que se excluir esse estabelecimento, e ele, no melhor do meu conhecimento aqui, não foi destinatário,
pelo menos é isso que a gente verificou, ele não foi destinatário de autorrádios, então seria inócua essa manifestação da fiscalização, dizendo que seria válido a partir de 18, porque válido a partir de 18 é para uma única filial que não recebeu autorrádio. Isso também acontece em relação ao Carrefour, cujo regime é válido de data anterior, e em relação ao Pão de Açúcar, que também é válido de data anterior. A fiscalização pega apenas publicações de inclusão de filiais e não a publicação originária do regime de quando começou a valer para as filiais que de fato receberam autorrádio. Tudo isso está juntado aos autos, eu faço referência às folhas específicas. No caso do Carrefour, podemos encontrar essa referência nas folhas 12.349. No caso do Pão de Açúcar, a referência está na folha 12.536, todas elas indicam vigência anterior. No caso do Walmart, eu infelizmente não anotei a folha, mas está juntada nos autos. No caso específico da loja 100, a discordância da fiscalização é porque ela fala que o regime da loja 100 para o período anterior, e aqui a gente só está tratando do período anterior, era para eletroeletrônicos. Pois bem, o regime da loja 100 foi de fato conferido para eletroeletrônicos, mas ele abrange o artigo 313Z19. Então, tendo em vista que o NCM em questão aqui estava classificado sob a égide do 313Z19, ele estaria dentro do regime da loja 100. A fiscalização só desenquadrou porque ela entendeu que teria que ser um regime para autopeças, e aqui nesse período não é autopeças, é eletroeletrônico por uma opção específica da legislação. Existem outras discussões acessórias, mas elas são de valor muito menor. Existem pequenos valores remetidos para as filiais próprias da São Paulo. Essas remessas são remessas em garantia e remessas para demonstração. Nas remessas em garantia, foi recolhido o ICMS próprio, e a discussão aqui é apenas se teria incidência de ST ou não. A fiscalização entende que teria ST porque ela considera uma operação nova, e a gente está defendendo com base nas respostas à consulta, que seria só o ICMS próprio, que de fato foi recolhido e não há discussão quanto a isso nos autos. Em relação à remessa para demonstração, de fato, a nota identifica a remessa, mas o CFOP foi equivocado, e é uma discussão do que prevalece, o CFOP foi equivocado ou prevalece sobre a identificação específica da nota ou não. O CFOP que constou na nota foi um CFOP de remessa para garantia, mas a nota é para demonstração. De qualquer maneira, o valor é pequeno. O grosso da autuação mesmo é essa discussão de se o autorrádio, embora reclassificado para eletroeletrônico, poderia ser enquadrado como autopeça no primeiro período, e no segundo período se tem ou não regime especial válido, e aí tem essa questão das filiais que a fiscalização tomou como a data de inclusão de filial e não a data original de vigência do regime especial. Sendo isso, nós reiteramos todos os pedidos, pedimos o desprovimento do recurso de ofício e o provimento do nosso recurso. Muito obrigado, senhor relator. Agradeço, doutor Renato. Obrigado pelos esclarecimentos. Devolvo a palavra ao relator. Muito obrigado, doutor Ítalo. Então, eu vou passar a leitura do voto. Voto. Trata-se de auto de infração lavrado em virtude do contribuinte ter deixado de pagar ICMS-ST, notadamente por ter emitido e escriturado notas fiscais sem o destaque do imposto em operações interestaduais com mercadorias sujeitos ao regime da ST. Os fatos geradores reportam seu período de agosto de 17 a dezembro de 20. Em seu recurso, o recorrente sustenta em sede preliminar que a autoridade fiscal teria ocorrido em erro, havido um erro no cálculo do valor supostamente devido a título de ICMS-ST no ano calendário de 2020, na medida em que a fiscalização teria desconsiderado os valores que já teriam sido recolhidos pela recorrente, requerendo assim o reconhecimento da nulidade do lançamento nos termos do 142 do CTN. Acerca desse ponto, não assiste razão à recorrente, uma vez que o auto de infração em tela foi lavrado única e exclusivamente sobre as notas fiscais emitidas sem o destaque do ICMS-ST, consoante consignado às folhas 12.466. Quanto ao mérito, temos aqui a recorrente sustenta que não havia protocolo celebrado entre os estados de São Paulo e Amazonas relativo a produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, sendo certo que o protocolo 41 de 08 somente se aplicaria a produtos classificados como autopeças, de modo que, devido à alteração do RICMES de São Paulo, promovida pelo decreto 62644 de 17, em que houve a reclassificação do produto de NCM 8527-2100 para eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, seria necessário um novo protocolo, assinado entre o Estado de São Paulo
e do Amazonas, para legitimar a necessidade do recolhimento de ICMS na modalidade de submissão tributária de produtos classificados como eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos. No mesmo sentido, a recorrente asseverou que a opção de reclassificar os produtos idênticos ou similares àqueles produzidos pela recorrente, como eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, teria sido do próprio Estado de São Paulo, que deveria estar ciente de que não haveria protocolo com o Estado do Amazonas e mesmo outros estados para aplicação do regime do ICMS-ST nas operações interestaduais envolvendo esses produtos, quando provenientes de outro Estado. Concluiu ao final afirmando que o próprio Estado de São Paulo já se manifestou por meio da resposta à consulta 21.951 de 2020, que a ausência de protocolo ou convênio celebrado com o Estado remetente afastaria a obrigatoriedade do recolhimento do ICMS pelo remetente da mercadoria, de modo que a obrigação pelo recolhimento antecipado do imposto passaria a ser do contribuinte paulista no momento da entrada da mercadoria. Em que pese acima exposto, temos que razão não assiste à recorrente, pois o decreto 62644 de 2017, que alterou o RICMES 2000 e reclassificou os produtos descritos na NCM 8527-2100 para o item 49 do artigo 313-Z19, de 1/8/17 a 31/12/19, nas operações internas do Estado de São Paulo, com o produto classificado na mesma NCM, não alterou as normas relativas ao recolhimento do ICMS-ST relativamente ao setor de produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos, continuando a ser aplicável o protocolo 4108, celebrado entre os estados de São Paulo e Amazonas, às operações desenvolvidas pela recorrente. A corroborar com o acima exposto, e consoante bem ressaltado pela representação fiscal, as folhas 12.567, a própria recorrente já protocolou duas consultas tributárias, as 17.438 de 2018 e 21.183 de 2020, com respeito ao tema. Sendo certo que em ambas as ocasiões, a consultoria tributária aviltou que as operações com autorrádios, objetos do presente AIM, estão sujeitas ao ICMS-ST e que a recorrente é a responsável pelo seu recolhimento. Verifica-se ainda que a consulta tributária também asseverou que o protocolo 41 de 2008 é aplicável ao caso, uma vez que a mercadoria produzida pela recorrente, autorrádio, é parte ou peça de carro. Fato esse admitido no relato das consultas, restando, portanto, clara a aplicabilidade do protocolo 41 de 2008, né, que assim dispõe em sua cláusula primeira. Cláusula primeira. Nas operações interestaduais com peças, partes, componentes, acessórios e demais produtos listados no anexo único desse protocolo, realizadas entre contribuintes situados nas unidades federadas, signatárias desse protocolo, fica atribuída ao remetente, na qualidade de sujeito passivo da substituição, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS, relativas às operações subsequentes. Portanto, não há dúvida de que o produto autorrádio está sujeito ao ICMS-ST e deve ser recolhido pelo remetente nos termos do protocolo 41 de 2008. Ainda que assim não fosse, vale novamente trazer à colação as informações da representação fiscal de folhas 12.568, de que a hora recorrente realizou duas consultas tributárias sobre o tema, recusando-se a adotar o entendimento exposto, por ser contra seus interesses, descumprindo, portanto, os artigos 518 e 519 do RICMES. Desnecessário também transcrever alguns excertos das respostas das duas consultas efetuados pela recorrente, que demonstram de maneira inquestionável o entendimento da Cefaz acerca do tratamento tributário a ser dispensado nas operações, como as tratadas no presente auto de infração, e que vinculam ao autuado, né? Se não vejamos, resposta à consulta tributária 17.438 de 2018, ementa. As remessas interestaduais de autorrádio, classificadas no código 8527-2100 da NCM, realizadas por remetente localizada no estado do Amazonas,
com destino a contribuinte paulista estão submetidas ao regime da substituição tributária, nos termos do artigo 59 do anexo único do protocolo ICMS 41 de 2008 e, concorrentemente, no item 49b do artigo 313-19 do RICMES 2000, devendo o remetente, na qualidade de sujeito passivo, recolher o imposto referente às operações subsequentes. E a resposta à consulta de 21.183 de 2020, né? Que diz que as remessas interestaduais de aparelho receptor de radiodifusão, classificado no código tal da NCM, realizada por remetente localizado no estado de Amazonas com destino ao contribuinte paulista, estão submetidos ao regime da substituição tributária, nos termos do item 59 do anexo único do protocolo ICMS 41 de 2008 e, concorrentemente, no item 62 do anexo 14 da portaria CAT 68 de 2019, combinado com o artigo 313-O do RICMES 2000, devendo o remetente, na qualidade de sujeito passivo da substituição tributária, recolher o imposto referente às operações subsequentes. Enfim, superada a questão em cima, temos que a recorrente protesta pelo reconhecimento da existência de regime especial, que a desobrigasse de efetuar o recolhimento do ICMS-ST nas operações com as empresas Loja 100, Carrefour, Companhia Brasileira de Distribuição e Walmart do Brasil, assim como reconhecida a decisão de primeira instância em relação às empresas Lojas Americanas S.A., Via Varejo, Magazine Luiza e Walmart do Brasil. Acerca desse ponto, especificamente com relação à Loja 100, de acordo com as informações da representação fiscal, temos que o regime especial número tal não é aplicável ao caso, uma vez que versa sobre apuração, retenção e recolhimento do ICMS-ST devido por antecipação nos termos do artigo 4261 e 2, ou seja, somente é aplicável aos casos em que não exista protocolo entre os estados do remetente e do destinatário, que não é o caso consoante esclarecido anteriormente. Com relação às operações destinadas à empresa Carrefour, temos que o regime especial número tal foi aprovado em 12/11 de 19, com ciência do contribuinte em 14/11 de 19, ou seja, num período posterior às operações glosadas no auto de infração combatido, não sendo possível acatar o pedido da recorrente. Da mesma forma, com relação ao regime especial número tal, concedido à CBD, temos que, nos termos dos documentos juntados às folhas, a sua vigência teria iniciado em 2018, mas, de acordo com a manifestação de folhas tais, o prazo a partir de 2/11 de 2020 seria aplicável apenas para a filial de inscrição número 118, 131, 560, 116, por questões procedimentais que impossibilitaram a implementação do regime especial antes dessa data, de modo que o ato de infração foi lavrado corretamente. Por fim, com relação ao regime especial detido pela empresa Walmart, temos que o mesmo seria aplicável apenas a partir de 6/8 de 2018, não se aplicando, portanto, as notas fiscais 47.732 e 48.466 do AIM. O efeito também não merece qualquer reparo a decisão de primeira instância acerca desses pontos. Dando prosseguimento, temos que a recorrente se insurge ainda quanto ao lançamento realizado sobre operações de remessa realizadas entre estabelecimentos da recorrente, sustentando que os produtos que são transferidos para a filial da recorrente localizada no estado de São Paulo seriam partes e peças usadas para assistência técnica de produtos já vendidos aos consumidores finais e que teriam apresentado defeito, ou seja, não se trataria de operação sujeita ao recolhimento do ICMS-ST, já que ocorreria apenas um repasse, remessa em garantia da mercadoria pela filial recorrente de São Paulo para o consumidor final. Em que pese o inconformismo da recorrente, urge ressaltar inicialmente que restou consignado na decisão recorrida às folhas 12.343 que não há nas notas fiscais indicadas pelo contribuinte qualquer observação de remessa em garantia. Ainda que assim não fosse, a remessa de mercadoria nova, ainda que em virtude de garantia, é uma nova operação mercantil que deve ser regularmente tributada pelo ICMS, a rigor, quanto já expressado pela consulta-resposta 19.804 de 2019, indicado pela representação fiscal,
não merecendo, portanto, reparo à decisão recorrida. Ademais, temos ainda que a recorrente aduz que a fiscalização teria se equivocado ao considerar, no cálculo dos valores supostamente devidos a títulos de CMS-ST, as operações realizadas envolvendo remessas para fins de demonstração de mercadoria, que não teria sido objeto de venda posterior, pois consoante já consignado pela decisão recorrida e reiterado na manifestação da representação fiscal, as remessas em questão são, em verdade, remessas para troca e garantia, folhas 12.345 a 12.347, aplicando-se a elas o entendimento afirmado acima. Melhor sorte, não resta recorrente com relação à alegação de que o artigo 264.5 do RICMES preveria a dispensa do recolhimento do ICMS-ST pela remetente da mercadoria destinada a estabelecimento situado em outro estado, porque a norma em questão se mostra aplicável apenas para os casos em que não haja acordo entre Estado, que não é o caso dos autos. Por fim, temos que a recorrente se insurge contra as multas aplicadas, sustentando que as mesmas seriam abusivas, desproporcionais, pugnando pela redução das mesmas. Acerca desse ponto, é desnecessário mais considerações, cumprindo destacar que as multas foram aplicadas em estrita observância da legislação em vigência, não sendo possível esse órgão de julgamento afastar a aplicação da lei por motivo da convicção única e exclusiva do contribuinte de que a multa é excessiva ou resulta confisco. Ademais, e tal qual consignado anteriormente, a infração encontra-se materializada, não entende seu caso de aplicação do 527-A do RICMES para fins de reduzir nem tampouco relevar as penalidades, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores para tal benesse. Com efeito, entendo que a decisão recorrida se mostra descorreta e não merece qualquer reparo. Por via de consequência, com relação ao recurso de ofício, corroborando com o acima exposto, temos que a própria representação fiscal pugnou pelo não provimento do mesmo, com manutenção da decisão recorrida. Necessário ressaltar que o recurso de ofício foi interposto única e exclusivamente em virtude do reconhecimento por parte da decisão recorrida de que parte das operações glosadas foram destinadas a contribuintes que figuravam à época como responsáveis pelo recolhimento do ICMS-ST, restando claro o acerto da decisão recorrida sobre a matéria. Por fim, quanto à redução dos juros à Selic, perfilhamos-nos com a manifestação da representação fiscal de que a matéria foi resolvida pela súmula 10 de 17, sendo certo que a última revisão da súmula, ocorrida em 9 de junho de 22, limita a aplicação dos juros à Selic aos fatos geradores que ocorreram antes de 1º de novembro de 17, visto que após essa data, a Fazenda do Estado já aplica o débito tributário, a taxa Selic fixada pela Lei Paulista tal, que se aplica parcialmente no presente caso, em especial aos subitens 1.1 e 1.2 DDF as folhas 5. Dispositivo. Ante o exposto, conheço do recurso de ofício e no mérito nego-lhe provimento. E conheço do recurso ordinário e no mérito dou-lhe parcial provimento, apenas para a limitação dos juros, a taxa Selic, nos termos da súmula 10 de 17, aos fatos geradores que ocorreram antes de 1º de novembro de 17, mantendo a decisão recorrida como está, nos demais pontos, por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como eu voto, submeto aos meus pares para apreciação e devolvo a palavra ao presidente. Muito obrigado. Agradeço, doutor João Marcelo, pela leitura do voto em debates. Pergunto ao doutor Tiago se tem alguma consideração nesse caso. Sem considerações, presidente. Obrigado. Obrigado. Doutor Samuel. Bom dia, presidente. Sem considerações, parabenizando o doutor João Marcelo pelo voto. Obrigado. Doutor Rafael Zulli, alguma consideração? Bom dia a todos. Não, nenhuma consideração. Parabéns pelo voto. Na verdade, a operação sempre foi objeto da ST, né? E o próprio contribuinte não se ajudou, eu não vi, fora as consultas da nossa STT, perfeito, que houve algum reclamo junto à própria NCM, a Receita Federal, né? Em relação ao enquadramento. Tá? Fica meio estranho até a questão, porque são rádios automotivos, né? São aparelhos automotivos, acabou sendo encaminhado ao Carrefour, Loja 100. Então, efetivamente, eu estou de acordo com a decisão e eu vou acompanhar. Obrigado. Eu também vou acompanhar a questão das respostas às consultas tributárias realizadas pelo contribuinte. A mim são muito significativas, tá?
E, enquanto o relator lia o voto, eu também consultava as decisões em regimes especiais concedidos aos destinatários e me convenci de tudo quanto fundamentado no voto de relatoria, de modo que eu também estou acompanhando, estou encerrando aqui os debates e passando à verificação do quórum. Votação iniciada. Todos votaram, encerra a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria, que conheceu do recurso de ofício e negou-lhe provimento, e também conheceu do recurso ordinário e deu parcial provimento apenas para aplicação dos juros à Selic. Foi assim que votado, e agradeço ao Dr. Renato pela presença. Bom dia, Obrigado, doutor. bom dia. Bom dia. Encerro esse julgamento. Passemos, então, ao próximo processo da pauta com pedido de sustentação oral, que é o auto de infração 449-756, Emers Biotecnologia do Brasil Limitada, relatoria do Dr. Rafael Zulli, a sustentação oral pela doutora Ana Carolina, que se encontra presente, de modo que eu passo, então, a palavra ao relator, Dr. Zulli, para a contextualização da acusação. Fique à vontade, Dr. Zulli. Estou alcançando o voto. Eu acabei me distraindo no acompanhamento do voto do doutor João, e efetivamente não abri o meu próprio voto aqui para. Eu estou fazendo agora. O processo para mim é simples. Eu não tem maior isso. Vamos lá. Só um segundinho. Quando abrir, faria um breve resumo. Nós temos efetivamente, está abrindo, infrações. Aquele talento. Respondendo, só um segundo. Respondeu. Os DANFs e IFD, ou dois faltas relativas ao pagamento de imposto, são dois itens, perfeito, por erro na apuração do imposto originado no cálculo menor do valor do DIFAL, tá? Remanesce para exame o item 1, tá? Efetivamente, a decisão de primeira instância em relação ao crédito diz que é necessário esclarecer e é possível identificar nos anexos que o material em questão filtro foi considerado como material de uso-consumo até o mês de julho de 19, tá? Fisco se manifestou, decisão manteve o item então remanescente, item 2, tá? Ali recurso ordinário. A representação se manifestou e chegamos aqui. Então, não vou resumir o recurso ordinário, que é substancioso, bem fundamentado. Efetivamente, a sustentação oral, do qual concedo os 15 minutos regimentais e vou tentar digitá-la. Então, tem 15 minutos para
realizar a sua sustentação oral. Fique à vontade, doutora Ana. A palavra é sua. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, senhor relator, senhor presidente, demais colegas, servidores. Bom, o caso, ele diz respeito a glosa de créditos de entradas de produtos que foram considerados pela fiscalização como de uso e consumo. Quais são esses produtos? É o que nós denominamos elementos filtrantes. Basicamente, a Amyris é uma empresa que se dedica à produção de produtos químicos, alimentícios, e dentre esses produtos existe uma substância que é denominada glicosídeo de esteviol, que na verdade ele é um extrato de um adoçante. O processo produtivo dessa substância, ela demanda alguns processos de filtração, justamente para assegurar condições de qualidade básicas, mínimas, sobretudo pureza e aparência, e tonalidade, né? Então, por meio desses processos, diferentes processos de filtragem, são retirados os resíduos, as impurezas, assegurando que o produto final seja compatível e possa, inclusive, ser comercializado, né, dentro dos padrões de qualidade aí que são exigidos pelos clientes da Amyris. Então, enfim, para resumir, né, a glosa dos créditos se deu ante o entendimento de que esses elementos filtrantes é só um tipo de produto, então, na verdade são 4 diferentes elementos filtrantes, mas dentro dessa mesma categoria, de que eles seriam, na verdade, produtos destinados ao uso e consumo próprio do estabelecimento, ao passo que a empresa sempre entendeu que eles integram, né, o seu processo produtivo, caracterizando-se assim como materiais intermediários necessários, indispensáveis aí para a obtenção dessa substância, produto final, e dentro, como eu disse, dos padrões de qualidade. Já na peça de impugnação foi destacado todas essas etapas, né, as diferentes etapas aí, e a aplicabilidade desse tipo de insumo, né, pleiteando-se, então, o reconhecimento de que eles se quadram aos termos da decisão normativa CAT número 1 e que autorizariam, portanto, a apropriação dos créditos. A manifestação fiscal, desde o início, né, e depois em algumas outras oportunidades que se sucederam aí ao longo do processo, sempre foi no sentido que a qualificação do insumo depende de que haja o consumo integral e imediato do produto do processo produtivo. Voltando à discussão já conhecida de que é necessário, então, o consumo imediato ou a sua integração ao produto final. Aqui, no caso, o que se tem é um típico produto intermediário, um material intermediário. Ele não é consumido instantaneamente, mas existe o exaurimento ao longo do processo produtivo, o que demanda, inclusive, trocas periódicas, né? A cada ciclo de filtragem é necessário a troca do produto, a reposição, para que possa ser, então, dado seguimento da forma correta, escorreita, aí, a produção do glicosídeo de esteviol. A decisão de primeira instância, ela segue, né, a manifestação fiscal aí, e o recurso, em sede de recurso ordinário, que é trazido nessa ocasião a julgamento, há um maior detalhamento acerca da utilização desse insumo dentro do processo produtivo da recorrente. Inclusive, eu tomo a liberdade aqui de fazer referência a algumas imagens que foram reproduzidas, tanto no corpo do recurso quanto no laudo que foi acostado. No corpo do recurso está as folhas 248 e 250 dos autos, em que o que buscamos demonstrar é, de fato, que há o exaurimento desse material intermediário dentro do processo produtivo da recorrente. Tanto é que são feitas imagens do antes e do depois. Então, assim, o antes e após o exaurimento, após a utilização, como é que o produto fica? O que é o que justifica as trocas periódicas? Então, é nítido aí a agregação de resíduos, até uma mudança da tonalidade do insumo, né, diante da sua utilização, o que tem por intuito, né, evidenciar e reforçar a sua condição de material intermediário. Então, assim, ao fim e ao cabo, o que se pleiteia esse é o único item que ficou em discussão no recurso, né, a qualificação desse produto, desse material,
E o que buscamos, né, o que pleiteamos é que seja de fato reconhecido aí a sua caracterização como insumo, seu enquadramento à decisão normativa CAT número 1, né, que autoriza a apropriação dos créditos, ante o equívoco, data máxima vênia da fiscalização ao considerar que o produto seria de uso e consumo do estabelecimento, uma vez que preenchidos aí os requisitos, os critérios para que ele seja de fato considerado um insumo. Ao fim e ao cabo, o que se tem é que eles teria a justificativa, né, para o pleito da recorrente aí, é que trata-se de materiais que fazem parte do seu processo produtivo, responsáveis, indispensáveis, alinhados ao seu objetivo social, que é a produção desse tipo de produto, né? Então, assim, indispensáveis para as características de pureza e aparência do produto final, que é decorrente aí dessa linha de produção. Ele, além disso, ao consumo do material ao longo do processo produtivo, ao exaurimento, o que demanda a troca a cada ciclo produtivo. E não bastasse isso, ainda foi detalhado aí nas razões recursais que todas as entradas foram tributadas. Então, assim, a gente também não verifica um problema no que diz respeito houve sim o destaque, as entradas foram tributadas, o que reforça que, uma vez havendo o enquadramento correto do material, não haveria óbice para a apropriação do crédito da forma como procedido pela recorrente. Só um esclarecimento aí com relação, até que o senhor relator colocou, o juiz relator colocou, com relação ao início, né, a partir de quando que se tomou esse crédito, tem um corte temporal aí, de fato, que a fiscalização considerou, porque antes desse período, isso até está colocado também no laudo técnico, tá de fato esclarecido, houve a necessidade de se passar todo um período um processo de validação dos filtros, né, dos elementos filtrantes como parte do processo produtivo da recorrente. Então, até o momento em que houve a produção de um documento técnico interno que realmente demonstrou que eles atenderiam à finalidade e que eles teriam que ser integrados à linha de produção, até esse momento o crédito não era tomado, porque realmente houve essa validação prévia aí interna, até pelo Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, porque esses requisitos, né, de qualidade aí, eles acabam vindo e acabam se alterando ao longo do tempo. Então, houve sim toda uma avaliação técnica interna para demonstrar que, de fato, ele atendia a necessidade, e a partir desse momento, então, ele foi integrado ao processo produtivo, né, à linha de produção, e a partir daí, então, passou-se a atribuir o tratamento típico como um produto intermediário. Então, ao fim e ao cabo, o objetivo do recurso, né, a pretensão da recorrente aí é que haja o provimento do recurso de ofício, até porque as nossas razões, e aqui eu tomo a liberdade de fazer uma referência a um julgado do Superior Tribunal de Justiça de outubro do ano passado, que tratou especificamente sobre essa questão dos materiais intermediários, são os embargos de divergência em agravo em recurso especial, número 1775781, em que acabou sendo bastante noticiado na mídia, na época, né, ele foi julgado em outubro de 2023, e eu tomo a liberdade de fazer uma leitura de um breve trecho da ementa, que é bem adequado aqui ao caso, que se amolda com bastante precisão ao tema do presente processo. É o item 3 da ementa, que diz: à luz das normas plasmadas nos artigos 20, 21 e 33 da Lei Complementar 87 de 96, revela-se cabível o creditamento referente à aquisição de materiais, produtos intermediários, empregados no processo produtivo, inclusive os consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade de sua utilização para a realização do objeto social da empresa, essencialidade em relação à atividade fim. Então, é justamente o caso presente. Os elementos filtrantes, eles são necessários, essenciais, para que a recorrente possa realizar sua atividade fim, que é a produção de produtos químicos e alimentícios e similares. Essa é a minha pretensão. Eu agradeço a atenção dos senhores e fico aqui à disposição para eventuais esclarecimentos, porventura necessários. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana. Agradeço pela sustentação oral. Devolvo a palavra ao senhor relator. Presidente, uma sugestão. Sim, doutor Samuel.
apenas uma sugestão, desculpe interromper. Imagina. Eu já conheço a posição do Dr. Zuli, obviamente não especificamente em relação a esse item, porque, pelo menos para mim, é uma novidade, mas em relação à aplicação geral do princípio da não cumulatividade. Já vi aqui no voto dele o posicionamento dele que, normalmente, o meu é divergente com relação ao reconhecimento do direito ao crédito em relação a materiais secundários. Então, a minha proposta é para a gente não avançar na leitura do voto, já que eu tendo a ter um posicionamento divergente do Dr. Zuli, de eu pedir vista, não tive tempo de examinar esse processo anteriormente, então, de pedir vista, já traria para a próxima sessão, porque eu tenho o voto pronto, e não avançaríamos na leitura do voto. Essa é a minha sugestão, presidente. Desculpa. Não, sem problema, eu concordo, inclusive. Aí eu pediria, então, para o Dr. Zuli fazer o lançamento do voto, a gente faz a solicitação de vista, e no retorno a gente faz ambas as leituras. Do Dr. Zuli, voto de relatoria, e do Dr. Samuel, que será um voto de vista. Perfeito, para mim não tem problema, eu conheço a posição do Dr. Samuel também, porque nós passamos 2 anos juntos, né? E a única coisa que eu só ressaltaria, né, um dos pontos do meu voto que levou à minha conclusão, inclusive nesse caso, porque eu achei muito interessante, né, que na verdade ele é um filtro, mas no presente caso a mercadoria credit, né, corresponde a elemento filtrante, a qual a própria recorrente descreve que o material não possui consumo integral. Parabéns. Eu tenho que tirar o voto anterior, porque normalmente, como todos sabem, só explico mais ainda para prefeitos da ilustre patrona, eu deixo um pedacinho do meu voto pronto para, havendo sustentação oral, e abrir oportunidade de transcrever o sistema hoje talento. E aguarde. E um que não se realizou a sustentação oral. Então, estou tirando principalmente para esse efeito. Está registrado. Agradeço. O Samuel já consegue solicitar vista desse Solicitada. Já vi a processo. solicitação dele aqui. Concedido.
Então, doutora Ana, como muito provavelmente haverá uma divergência, a gente vai deixar para esclarecer essas divergências no retorno do processo, quando será realizada a leitura do voto de relatoria e do voto vista. E aí a doutora será intimada para acompanhar também, tá bom? Agradeço. Muito obrigada. Até mais, um bom dia a todos. Bom dia. Então, solicitação de vistas concedida, de modo que eu encerro esse julgamento. Passemos, então, ao último processo, com pedido de sustentação oral, auto de infração 50.10.799, McLean Power System do Brasil Limitada, minha relatoria, terá sustentação oral pela doutora Letícia, que se encontra presente. Vou brevemente contextualizar aqui a acusação fiscal. São 2 itens, ambos de falta de pagamento do ICMS por substituição tributária. O primeiro por emissão de notas fiscais, referente a operações de saída sujeitas ao regime de retenção do ICMS por substituição tributária. Esses aqui, cuja mercadoria se classifica no código 73.26, abraçadeiras, sujeitas à retenção do ICMS por substituição tributária. E o segundo item também, identicamente relativo à falta de pagamento do ICMS devido por substituição tributária, só que aqui classificadas no código NCM 76.16, outras obras de alumínio. Houve defesa, a decisão ACO manteve integralmente ambos os itens acusatórios, de modo que a recorrente agora apresenta o recurso ordinário e fará aqui sua sustentação oral. Passo então a palavra à doutora Letícia. Muito bom dia, doutora. Fica à vontade. Bom dia a todos. Estendo meus cumprimentos ao presidente da Câmara e também ao relator, doutor Ítalo, e aos demais presentes. Eu só vou compartilhar minha tela aqui, porque eu vou fazer uma apresentação. Todos estão vendo? Perfeito. Perfeito? Bom, como já dito no relatório, a autuação foi lavrada em face da McLean, né? A recorrente, na presente oportunidade. Antes de adentrar detidamente aos pontos abordados no recurso ordinário, eu gostaria de fixar, né, os limites da autuação e discussão. Na verdade, o fisco paulista interpretou que as mercadorias comercializadas pela recorrente, na verdade, estariam sujeitas ao regime da substituição tributária, por serem utilizadas em obras de construção civil, incluindo-se, assim, as mercadorias na disposição contida no artigo 313-Y, itens 93 e 97 do regulamento, classificando-as como se fossem abraçadeiras, classificada no NCM 73.26, e outras obras de alumínio no NCM 73.16. Bom, também, antes de adentrar especificamente aos pontos tratados no recurso ordinário, eu gostaria de elencar os documentos que foram incluídos quando da apresentação da impugnação. Da apresentação da defesa, foram incluídos 2 laudos técnicos. O primeiro laudo foi acostado às folhas 795, às folhas 887. O segundo laudo técnico foi acostado às folhas 888 e às folhas 942. Também, oportunamente, a recorrente acostou a íntegra da resposta à consulta 15.314, concedida em favor da empresa PLP Produtos para linhas de produtos pré-formados, a qual produz, fabrica e comercializa exatamente as mesmas mercadorias que foram objetos da presente autuação. E também, oportunamente, a recorrente acostou o acórdão concedido por ocasião do julgamento do auto de infração 4092-720, que, por sua vez, foi lavrado em desfavor da recorrente, oportunidade em que se determinou o cancelamento do item 1, igualmente discutido aqui no presente auto de infração. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar é quanto à nulidade da decisão recorrida. Na verdade, quando da análise dos fundamentos e também do conjunto aprobatório apresentado pela recorrente em sede de impugnação,
o julgador se limitou a reproduzir meramente as considerações tecidas pela Fazenda para a lavratura presente auto de infração. Ainda que haja menção ou referência aos documentos acostados, é preciso pontuar que não houve a devida apreciação dos documentos, e aqui eu especifico novamente, como mencionado, que quando da apresentação da impugnação foram apresentados 2 laudos técnicos, houve sim menção aos laudos técnicos, mas esses não foram devidamente apreciados de forma detalhada, como será demonstrado mais adiante. Exemplo disso, eu menciono o trecho do item 22 da decisão, em que o ilustríssimo julgador menciona que os laudos técnicos apresentados pela autuada e assinados por engenheiro civil não explicam ou demonstram o motivo pelo qual as redes aéreas de distribuição de energia não possam estar englobadas no conceito geral de obras de construção civil. No entanto, a afirmação não corresponde à realidade dos fatos, porque a conclusão conferida no laudo, acostado às folhas 888, às folhas 942, foi preciso em demonstrar que os produtos objetos do laudo técnico são utilizados em áreas de distribuição de energia elétrica e redes aéreas de telecomunicação. Os produtos pré-formados analisados não são utilizados em obras de construção civil. Então, portanto, ainda que ele tenha mencionado ou tenha feito alguma referência, né, às considerações contidas no laudo, é certo que a consideração e também a interpretação externalizada na decisão não se coaduna de fato com as conclusões contidas no laudo, que expressamente, né, consignam que os produtos pré-formados, por sua vez, comercializados pela recorrente, não são utilizados em obras de construção civil. Outro ponto que eu gostaria de mencionar também é o disposto no item 28, e aqui eu peço licença novamente para mencionar, destacar o trecho que o ilustríssimo julgador menciona que, ademais, em consulta a sítios de pesquisa da Rede Mundial de Computadores, com o título Abraçadeiras, verifica-se que as imagens em diversos formatos, espessuras e materiais, ou seja, as abraçadeiras não possuem uma única característica física, como aquela apresentada pela autuada nas imagens dos laudos. Aqui eu faço um corte para dizer, olha, ainda que os laudos técnicos tenham apresentado diversas imagens, essas imagens não foram consideradas, né, como fundamento para a formação da convicção externalizada na decisão de primeira instância, e sim imagens obtidas na internet. E aí o julgador conclui que, nesse ponto, conclui que essas imagens são insuficientes, as imagens apresentadas no laudo, para descaracterizar as mercadorias como se não pertencessem ao gênero abraçadeiras. E, na verdade, aqui a gente já relacionou essa imagem nos slides anteriores, né, em que o laudo técnico, especificamente o documento acostado às folhas 795 e folhas 887, ele foi preciso ao descrever detalhadamente as diferenças entre as mercadorias. Exemplo, o laço pré-formado para fios nus, que é o produto comercializado pela recorrente, em comparação a abraçadeiras, não sei se voltei. É diferente, é notória a diferença entre as mercadorias, de modo que não há como admitir a classificação interpretada pelo fisco. Bom, feitos esses esclarecimentos, resta evidente que a decisão de primeira instância carece de revisão, haja vista a inequívoca nulidade contida, né, nos fundamentos, ante a ausência de apreciação dos documentos, em especial os laudos acostados, que são precisos e detalhados em demonstrar que as mercadorias comercializadas pela recorrente não se amoldam à classificação pretendida pelo fisco. Portanto, a medida de acerto que a decisão seja declarada nula, com a remessa dos autos para a primeira instância, a fim de que os documentos sejam devidamente apreciados. Bom, quanto ao mérito, como já exposto de início, no caso em análise, o fisco entendeu que as mercadorias, na verdade, comercializadas pela recorrente tratavam-se de abraçadeiras, que, por sua vez, seriam destinadas à construção civil e, portanto, assim, seriam sujeitas ao regime da substituição tributária, nos moldes do artigo 313, itens 93, mas como já exposto, novamente aqui eu reafirmo, que o laudo técnico foi preciso ao apresentar a ilustração de produto por produto, evidenciando que, diferente das abraçadeiras,
o laço pré-formado, né, diferencia-se da classificação pretendida pelo fisco, em que não há fecho ou mesmo forma de anel. E aí, esse é um dos exemplos que foi relacionado no laudo técnico, entre outros, tá? Que evidenciam de forma detalhada que as mercadorias comercializadas pela recorrente não se enquadram como braçadeiras. Também a própria nomenclatura dos produtos, né, também contida no laudo, é suficiente para demonstrar que os produtos comercializados pela recorrente também não podem ser classificados como abraçadeiras, portanto, não estão sujeitos ao regime da substituição tributária, como pretende o fisco paulista. As conclusões externadas nos 2 laudos técnicos foram precisas, né, ao dispor que os produtos comercializados pela recorrente, em verdade, são utilizados em redes aéreas de distribuição de energia elétrica, de sistema ou redes aéreas de telecomunicações. E aqui eu referencio o laudo acostado às folhas 795, as folhas 887, e também o laudo técnico acostado às folhas 888, 942, que também foi conclusivo ao dispor que os produtos pré-formados não são utilizados em obras da construção civil. Né? De novo, a gente já mencionou isso nos slides anteriores, mas aqui eu reafirmo que os produtos pré-formados analisados não são utilizados em obras de construção civil. Os produtos pré-formados não se confundem com abraçadeiras, tendo em vista suas diferenças técnicas, constitutivas e aplicações distintas. Bom, como dito, quando da apresentação da impugnação, a recorrente acostou aos autos a íntegra da consulta tributária 15.314, concedida em favor da empresa PLP, Produtos para Linhas Pré-Formados. Por ocasião da referida consulta, a Secretaria do Estado consolidou o seguinte entendimento: não se aplica ao regime da substituição tributária as operações internas com alças e laços pré-formados metálicos utilizados nas áreas de distribuição de energia elétrica, classificados na posição 73.226 do NCM, uma vez que a sua descrição não está englobada por abraçadeiras, ou seja, exatamente idêntica à autuação aqui em discussão, ainda que seja empresa diferente, mas os produtos comercializados pela PLP são idênticos aos produtos comercializados pela recorrente Maclean. Também menciono o entendimento consolidado por ocasião do julgamento do auto de infração 4092-720, em que figurou no polo passivo, né, desse processo administrativo também a recorrente, a empresa Maclean, e por ocasião do referido julgamento concedido nesse auto de infração, com base na resposta à consulta mencionada, a consulta tributária 15.314, parte do auto de infração foi cancelado. Então, vejamos que temos o mesmo contexto fático, o mesmo contexto jurídico, né? A recorrente também foi autuada naquele caso, e com base na resposta à consulta tributária, a Câmara Julgadora decidiu por bem pelo cancelamento do item 1, que é exatamente o mesmo discutido no presente processo. Então, portanto, a respeito de situações exatamente semelhantes, foram conferidas soluções jurídicas diversas, né, o que não se pode admitir. Passo, então, também a tratar do item 2, que a fiscalização entendeu que as mercadorias comercializadas pela recorrente tratam-se de outras obras de alumínio, classificadas no NCM 76.16. Como já dito, as mercadorias comercializadas não são destinadas à construção civil, e sim utilizadas em redes aéreas de distribuição de energia elétrica de sistema de tensões até 6 kV ou redes aéreas de telecomunicações. E aí aqui eu também menciono que no segundo laudo, folhas 911 do acostado aos autos, em que é possível extrair as seguintes considerações. Os produtos pré-formados, objetos de laudo técnico, são utilizados especificamente em redes aéreas de distribuição de energia elétrica e de telecomunicação, e não são utilizados em construção civil. Ou seja, reafirma já todo o exposto que as mercadorias comercializadas pela recorrente são utilizadas especificamente em áreas de distribuição de energia elétrica
e de telecomunicação. Portanto, a classificação pretendida como se fossem utilizadas em construção civil não merece acatamento. O parágrafo 1º do artigo 1º do anexo 11 do regulamento preceitua que as obras destinadas à geração e à transmissão de energia são consideradas obras de construção civil, ou seja, as duas primeiras etapas do processo de energia, referente à geração e à transmissão, que não se confundem com a aplicação das mercadorias comercializadas pela recorrente, que são aplicadas especificamente nas últimas duas etapas do processo de distribuição de energia, que refere-se à efetiva distribuição e também ao consumo. Bom, a conclusão, portanto, em geral, é que as mercadorias comercializadas não estão sujeitas ao regime de substituição tributária, por não se enquadrarem como abraçadeiras, nem mesmo como materiais de construção civil. Bom, quanto à abusividade das multas aplicadas, eu me limito a dispor que a multa aplicada foi arbitrada no percentual em valor superior a 50% do valor do imposto, e também referencio aqui o disposto na súmula 10 quanto ao limite da taxa de juros em referência à Selic. Muito obrigada e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado, doutora Letícia. Doutora Letícia, eu figuro como relator. Eu até já havia avisado aos colegas que, embora eu tenha lançado um voto aqui, me surgiram dúvidas, especificamente com relação ao item 2. Não sei se a doutora consegue esclarecer. Em relação aos itens inseridos no item 2, eu precisaria saber, eu descobri através da leitura do laudo, isso eu vou fazer com mais aprofundamento, a questão relativa ao que se trata tais produtos. E por que eu faço esse questionamento, e se a doutora souber responder, do que se tratam os produtos do item 2, porque, reavaliando aqui os demonstrativos, tanto o demonstrativo 1 quanto o demonstrativo 2, aparentemente, se tratam do mesmo produto, que seriam esses laços pré-formados. E a diferença seria meramente a classificação da NCM, mas não haveria, aparentemente, uma diferença explícita entre os produtos do item 1 e o produto do item 2. Doutora, sabe esclarecer se há diferença estrutural dos produtos do item 1 para os produtos do item 2? Diferença estrutural, especificamente, eu acho que o laudo vai ser mais preciso para delimitar, né, até porque é uma questão muito técnica, né, para ser respondida de pronta, mas acredito que o que a gente tem que se ater aqui é a efetiva destinação da mercadoria, né, porque, como esclarecido, na verdade, esses produtos, eles são utilizados na terceira e na quarta etapa do processo de transmissão de energia e redes aéreas de telecomunicação, né, que se atém às partes de transmissão, né, a efetiva distribuição para o consumidor. E aí a gente só fez esse comparativo e talvez esse paralelo para demonstrar que o regulamento estipula, né, que são equiparados às obras de construção civil, em verdade são as duas primeiras etapas, né, do processo de transmissão, que é a geração, eu falei que era transmissão, mas na verdade é a distribuição, né, que é a geração e a transmissão. E, na verdade, os produtos comercializados e produzidos, enfim, pela recorrente, são aplicados nas duas últimas etapas do processo. Então, portanto, eles não se classificam como produtos do ramo da construção civil e aí, por fim, não estão sujeitos à substituição tributária. Perfeito. Mais detalhadamente a respeito de questões características técnicas, seria necessário a gente abordar o laudo técnico ou, inclusive, que se fosse realizado até mesmo um parecer adicional para esclarecer esse ponto. Eu vou devolver esse processo para a minha relatoria. Eu vou analisar esse ponto especificamente e o mais breve eu me comprometo a devolver esse processo para a conclusão de julgamento. Tudo bem?
Então, quando eu retornar, a doutora, evidentemente, vai ser intimada novamente para acompanhar, tá bom? Doutor, então, eu perguntaria, realmente eu fiquei com uma dúvida enorme, porque toda a questão ela gira em torno da construção civil. Tá? Se eu entro no Google, por exemplo, ele me diz o seguinte: é construção civil. O que é construção civil? Poxa, eu vou pensar na construção de um prédio, por exemplo. Um prédio engloba tudo aquilo que foi dito, inclusive, seja a parte elétrica aérea, que leva energia até o prédio e que caminha lá embaixo na garagem. E o Google diz a execução de todas as etapas do projeto, da fundação ao acabamento, constituindo em construir o que consta em projeto, respeitando as técnicas construtivas e as normas vigentes. Ou seja, é efetivamente tudo o que faz parte da obra da construção civil. E aí essa definição está exatamente no Bernardo Ribeiro de Moraes, né? Ainda, se eu pensar no que caracteriza uma obra, segundo Eli Lopes Meireles, a obra significa toda a realização material e intencional do homem visando a captar na natureza as suas conveniências, nesse sentido, qualquer atividade de engenharia que objetive adaptar a natureza das conveniências ao ser humano, e efetivamente a obra de construção civil, portanto, é de maneira resumida tudo o que for ampliação, reforma, construção, aplicação, caracterizando como obra, agora, seja ela de instalação de concreto, instalação de moldagem, demolição, serviço técnico especializado, enfim, que é acompanhada, por exemplo, por um engenheiro. Então, se nós considerarmos obra de construção civil uma abraçadeira, efetivamente, ela é como o concreto, como o bloco, como o ferro que vai na construção civil, é um elemento de uma obra de construção civil. Então, é muito estranho de fazer essa separação, inclusive quando não se tem da própria NCM. Eu só chamo a atenção a isso, e o doutor Ítalo vai trazer o seu voto, vai, dentro da sua expertise, examinar isso, e aí, na próxima sessão em que ele for colocado em pauta, vou abordar tudo isso e gostaria de pensar nessas possibilidades. Obrigado e desculpe. Então, estou devolvendo aqui o processo para o relator e assim que eu retornar, a gente volta a discutir esse ponto. Por hora, agradeço a doutora Letícia. Tenha um bom dia, doutora. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Devolvido aqui ao relator, vamos seguir para o último processo da pauta. Auto de infração 441.242, Intertrade em comércio de produtos industrializados EIRELI, traz um recurso de ofício de relatoria do Dr. Samuel Riema, sem pedido de sustentação oral, de modo que eu passo a palavra ao Dr. Samuel para a leitura do voto. Obrigado, presidente. Inicio a leitura do meu voto no parágrafo 8. O voto já está disponibilizado. Então, resta ao debate apenas a exclusão da responsabilidade solidária imputada aos ex-sócios da autuada, senhores Odair Momesso e William Ribeiro Saraiva, pois esta foi a parte da decisão de primeira instância desfavorável aos interesses fazendários. Deve ser destacado que a autuada e o atual sócio da autuada, o senhor Jorge Xeire, deixaram de impugnar o AIN em referência, o que é fato incontroverso no presente caso. Pois bem, da análise dos autos, constata-se que o autor do feito, ao imputar a solidariedade, limitou-se a indicar os dispositivos legais que prevêem a atribuição do Instituto da Responsabilidade. Ele cita os artigos 124, 135, inciso 2 do CTN, e o artigo 9º, incisos 11 e 12, e parágrafo único da Lei 6374. Tendo deixado de relatar os fatos e as condutas que pudessem justificar a incidência de tais dispositivos legais. Uma suposta exposição dos fatos e das condutas somente foi apresentada em sede de diligências, folhas 444 a 446,
mas que com devido respeito não socorre a pretensão fiscal, seja pela extemporaneidade de sua apresentação, seja pela precariedade dos argumentos apresentados, pois limitados à alegação genérica de que os sócios teriam agido deliberadamente para os fatos apurados de sonegação do imposto, sem, contudo, narrar e comprovar quais atos teriam sido praticados. Essa diligência ela foi provocada e realizada após a decisão de primeira instância, porque tem uma menção do julgador de primeira instância que, tratando da necessidade da ratificação do AIM por conta da não apresentação da impugnação pela autuada e pelo outro responsável solidário. E representação fiscal instada a se manifestar sobre a decisão menciona a necessidade dessa diligência diante do voto da decisão monocrática. Então, vem essa diligência esclarecendo, tentando explicar a imputação da responsabilidade, mas diligência esta realizada após a decisão de primeira instância. Aí eu deixo de acatá-la, justamente pela sua extemporaneidade e também porque entendi que as alegações trazidas pelo autor do feito para fundamentar a responsabilização são precárias, haja vista que apresentadas de modo genérico. A tese sustentada pela representação fiscal, no sentido de que a condição de sócio dos responsáveis e o fato de que o montante do imposto não recolhido seria muito superior ao valor do capital social da autuada, não seria ao capital social da autuada, fundamentaria a imputação da solidariedade e não merece ser acolhida, pois tais argumentos não se encontram expostos no AIM e, dado que a condição de sócio e proporção entre o valor do imposto não recolhido e o capital não são suficientes para fundamentar e justificar tal responsabilização. Para tanto, deve o fisco indicar, de modo suficientemente fundamentado e justificado, específico e pormenorizado, o ato concreto realizado por cada um dos sócios que pudesse evidenciar a prática de conduta prevista na legislação, o que, no presente caso, conforme constatado e demonstrado, não ocorreu. Com efeito, a solidariedade imputada aos senhores Odair Mumesso e William Ribeiro Saraiva deve ser afastada, dada a flagrante falta de elementos para incluir os dois sócios como responsáveis solidários, motivo pelo qual a decisão de primeira instância não merece reparo. Só a título de ilustração, a única menção no auto de infração quanto à aplicação da responsabilidade vai lá no preenchimento dos quadros de responsáveis e depois no item, salvo engano, 7 do quadro de relato da infração, onde o autor do feito menciona as responsabilidades imputadas e o fundamento dos dispositivos legais. No relatório circunstanciado não há uma palavra, não há nenhuma explicação, nem narrativa sobre as condutas que teriam sido praticadas. Finalizando, conforme relatado acima, é fato incontroverso no presente caso que a autuado e seu atual sócio, o senhor Jorge, não impugnaram a discussão, situação que atrai a regra prevista no parágrafo 1º do artigo 35 da Lei 13.457, que requer a ratificação do lançamento em questão pela Delegacia Regional Tributária da Circunscrição da autuada. Por todo exposto, conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento, mantendo-se a decisão de primeira instância para o fim de afastar a responsabilidade solidária imputada aos senhores Odair Mumesso e William Ribeiro Saraiva. Então, como voto, então, mantendo a decisão de primeira instância na parte que desfavorável aos interesses fazendários, pelo afastamento da responsabilidade solidária. Eu fiquei na dúvida até com uma outra parte da decisão de primeira instância, onde o julgador faz parecer que vai enfrentar as infrações diante dos argumentos trazidos pelo senhor William, que ele teria enfrentado na sua defesa as infrações. Mas como ela não é... E aí o julgador de primeira instância parece que analisa essas infrações e julga procedente o AIM em relação ao período em que o senhor William permaneceu como titular da autuada. Mas como ela não essa parte da decisão ela não é desfavorável aos interesses fazendários, então não foi, portanto, objeto de recurso ordinário, entendi melhor não me manifestar e se limitar à análise do recurso de ofício. E aí a gente tem a questão aqui dessas duas responsabilidades. Como voto, presidente. Perfeito, doutor Samuel. Acho que se conduziu muito bem aí nesse ponto em debates. Pergunto ao doutor Tiago se tem alguma consideração. Presidente, tenho uma posição divergente do doutor Samuel. Queria gravar a manifestação. Por favor.
Fica à vontade de solicitar a preferência e a Acho manifestação. que só precisa o doutor Samuel fazer o registro. Ah, é verdade. Agora sim. Aí. Concedida, doutor Tiago, pode fazer aí o registro. Já está registrado, acho que todos podem acompanhar. Pedimos vênia para discordar da exclusão do solidário senhor William e senhor Odair do polo passivo da presente obrigação. Narra o AIN as folhas 5 que o senhor William, o senhor Odair e também o senhor Jorge foram responsabilizados solidariamente em virtude de serem os proprietários da empresa autuada. De fato, conforme o CADESP, as folhas 255, vê-se que o senhor William foi proprietário de 2016 a junho de 2018, o senhor Odair foi o proprietário de junho de 2018 a abril de 2019, e o senhor Jorge é o proprietário a partir de abril de 2019. Tendo em vista que a empresa é EIRELI, ou seja, uma empresa individual, não existe qualquer dificuldade em se precisar quais eram os seus proprietários em cada período e, portanto, em individualizar as condutas de cada um. Ao se manifestar especificamente sobre o tema, o autor do feito trouxe ponderações bastante relevantes que foram sintetizadas em nosso parecer de recurso de ofício, as folhas 451 e 452. Então, eu abro aspas aqui. Ele está falando do entendimento de julgador, aí fala do fiscal que se manifestou e destacamos alguns pontos. Primeiro, as infrações constatadas não se efetivariam sem a participação pessoal dos senhores Odair e William, tendo em vista o vultoso número de operações comerciais de vendas de mercadorias realizadas sem o recolhimento do imposto. Foram emitidos mais de 10 mil documentos fiscais discriminando mercadorias sujeitas ao regime tributário de substituição tributária, com a observação de que o ICMS-ST havia sido recolhido anteriormente, o que não se comprovou na realidade. Então, aqui é pela entrada, né? A acusação é pela entrada, o imposto não foi pago na entrada, mas quando a empresa emitiu a nota de saída, consignou que eram mercadorias sujeitos a ST com o imposto recolhido anteriormente. Né? Continuando aqui no item 14. Ainda, e isso é essencial, a incorreção da decisão de primeira instância, foi apurado um montante de 4,6 milhões de reais em ICMS não recolhido pela empresa, que é quase 50 vezes o capital social. Então, concluindo, não parece verossímil a ideia de que os proprietários da empresa desconheciam o modo da operação, baseado na sonegação de tributos, principalmente pela proporção de receita oferida quando comparada ao capital social da empresa. Aí eu prossigo. Além disso, não se pode perder de vista que, à época da lavratura do AIN, a empresa se encontrava suspensa preventivamente por não localização, conforme o CADESP, as folhas 254, que instrui a autuação, tá? No entanto, em consulta realizada ao CADESP no dia de hoje, verificamos que a empresa se encontra nula por existência do estabelecimento. Ou seja, após o aprofundamento das investigações, o fisco identificou situação ainda mais grave que explica toda essa sonegação desenfreada narrada no trecho acima. Portanto, é nítido o interesse comum, artigo 9º, inciso 11, a efetiva concorrência para a sonegação do imposto, artigo 9º, inciso 12, e práticas de atos contrários à lei, artigo 135.3 do CTN, tal qual narrado pelo fisco no relato das acusações. Diante disso, entendemos que, em relação às acusações dos itens 1, 2 e 3 do AIN, que abrange o período de janeiro de 18 a novembro de 19, todos os solidários arrolados devem responder em relação a cada período que atuaram como proprietários,
sem prejuízo que os novos proprietários respondam pelos períodos anteriores. Já em relação aos itens 4, 5 e 6, que versam apenas sobre o mês de dezembro de 2019, apenas o senhor Jorge deve responder. Essa é a nossa manifestação. Agradeço, doutor Tiago. Obrigado Então, pela... presidente, esse é o nosso entendimento, que deve ser mantidos aí esses solidários, até em vista desses novos fatos, empresa nula, valores elevados, né? Essa nulidade da empresa, ela acaba vindo ao encontro de você entender por que ocorreu essa sonegação, por que aquelas notas foram emitidas daquela maneira. Enfim, se a Câmara achar prudente, pode até se converter em diligência para que seja trazido esse PCN, mas eu não podia deixar de ressaltar esses fatos que eu entendo assim graves. Nós não estamos simplesmente diante de uma situação em que assim, o que eu quero dizer é que há uma aparência muito forte de dolo, há uma fundamentação da inclusão deles no relato das acusações, que é o fato deles serem proprietários da empresa, né? Então isso não, e a empresa é uma Eireli, né? Então isso não, naturalmente não passaria despercebido dos senhores aí, tá bom? Obrigado, presidente. Um esclarecimento, presidente, se me Perfeito, permite. fique à vontade. Eu concordaria com o doutor Tiago se alguma dessas explicações e esclarecimentos tivessem vindo junto com o auto de infração, mas não há. As responsabilidades são jogadas sem nenhuma fundamentação, nem sequer essa questão de uma empresa Eireli, né? Então, fazendo esse racional, concordaria com o doutor Tiago, desde que todos esses fundamentos, motivações, tivessem vindo com auto de infração. Mas quando eu vou, inclusive, ler o relatório circunstanciado, não há nem menção da aplicação da responsabilidade. Então, aí eu acho que ficou bem fragilizado e não há como manter, no meu entendimento, mais respeito à posição da representação fiscal. Perfeito. Agradeço, doutor Samuel. De fato, enquanto o doutor Tiago promovia a leitura, eu também fui ver, né, o relato infracional, o relatório circunstanciado. Essa questão da imputação, ela aparece em um dos itens das observações, né, do relato circunstanciado, do relato infracional, aliás, e nada mais aparece, né? Não há no relatório circunstanciado, que seria uma oportunidade ímpar, né, para você fazer todas essas explicações, todos esses apontamentos que de fato são relevantes, mas infelizmente não apareceram, e nesse ponto eu estou concordando com o Dr. Samuel, mas de qualquer forma, em debates, Dr. Rafael Zulli, tem alguma consideração? Então, não sei. A primeira coisa que me chama a atenção, efetivamente, nesse ponto, tá, eu tinha visto, dou uma certa razão ao Dr. Tiago, é o fato dela ser uma Eireli, né? Porque a Eireli surgiu logo depois do novo Código Civil, né? Ela não fez parte do Código Civil, ela foi uma legislação que veio logo depois, e ela, vamos dizer, ela permite uma empresa com um único sócio, a partir de um único sócio. Tá? Mas o que é interessante é uma questão outra, que há muito tempo eu venho falando na Fazenda, as pessoas que me conhecem sabem disso, que me acompanham, presidentes do tribunal, tudo, pessoal da antiga DEAT, que, efetivamente, nós incluímos o responsável solidário até para que isso seja um elemento a mais da Procuradoria no caso da execução fiscal, que colocaram adiante o crédito tributário para a sua exigência. Mas, efetivamente, eu preciso caracterizar a responsabilidade solidária. Não adianta eu jogar artigo 9, inciso 9, artigo 9, inciso 10. Preciso saber por que efetivamente se atribui e provar. Por que, dizer o porquê e provar. E demonstrar essa responsabilidade solidária. Porque, senão, efetivamente,
a própria Procuradoria não terá elementos para poder prosseguir com o solidário na ação de execução. Eu me lembro muito bem isso, daí já faz muito tempo, tá? Mas ainda permanece, apesar do eventual Alzheimer ou coisa parecida, na minha memória, quando no Simples Nacional, o que nós fizemos? Eu debati muito esse tema e nós fizemos importante. Quando nós fizemos o AINF, que significa Auto de Infração e Notificação Fiscal, seguimos o nome do auto da Receita Federal, a minha sugestão, implementamos isso, colocamos em prática, foi para todos os efeitos se emitir 2 autos, né? Na verdade, 2 documentos, 2 notificações. Uma especificamente contendo essa situação para o autuado e o outro para o responsável solidário, ou seja, o responsável solidário também era notificado do auto de infração, também lhe dava oportunidade para defender isso aqui, no caso, nem isso nós temos, tá? Então, vou dizer, um defeito, eu posso chamar de defeito. Efetivamente, faltou uma ponta, faltou alguma coisa, porque, sem dúvida nenhuma, o solidário poderia ter vindo, talvez até por isso que ele não trouxe absolutamente nada em defesa, dizer, olha, pelo período eu não era mais solidário, eu não era mais sócio da empresa, eu não tinha atos de gestão na empresa, só que sequer lhe foi dado ciência para que ele pudesse reclamar qualquer coisa. Então, em razão desse meu histórico, daquele pensamento que eu tenho em relação ao responsável solidário, para a abertura de todas as possibilidades, eu vou dizer que, infelizmente, tá, eu sinto realmente muito em relação a isso, tá, mas eu acho que a Fazenda tinha que ficar com, vou dizer aí, eu vou usar uma expressão chula, de olho mais aberto em relação a isso. Tá? Eu queria que, efetivamente, adotar essa providência. Poxa, ele está lá, eu estou indicando ele como solidário, eu estou dando o artigo, mas eu não estou dando os fundamentos. Eu vou acompanhar o doutor Samuel, como já fiz várias vezes no passado, exatamente por conta desses elementos que eu acabei de expor. Efetivamente, precisaria ter seguido, né, em frente, se adotado a segunda providência, ou seja, em relação ao solidário. Aí, aparentemente, só está em relação à empresa. Não há dúvidas pelas operações, efetivamente, há interesse comum, mas qual que é esse interesse comum? Eu não sei, poderia ter dito no relatório circunstancial, pelo volume das operações, sem dúvida nenhuma, pela situação de suspense, tudo, e atrás disso, né? Não se foi. Eu vou acompanhar o doutor Samuel. Agradeço, doutor João Marcelo. Doutor Ítalo, obrigado pela palavra. Apesar das considerações, a gente até tem aqui a votação, já está determinado pela Câmara. O doutor sabe muito bem disso, em relação à exclusão de responsabilidade solidária, eu gosto de me aprofundar um pouquinho mais no estudo, né? Eu tive contato com o voto agora, e também agora eu tive contato com a manifestação do doutor Tiago. Eu gostaria de fazer uma preferência em relação a esse assunto, mas eu vou demorar um pouco para fazer. Então, assim, alternativamente, eu gostaria de pedir vista só para consignar minha opinião divergente. Tá certo? Não, se possível. Não há problema nenhum. Eu até prefiro que peça vista e a gente retorna na próxima sessão, do que aguardar essa preferência, porque aí o doutor vai acabar fazendo sem o aprofundamento que você mesmo deseja, né? Então, pede vista e a gente já retorna na próxima sessão, para deixar isso formalizado. Tá certo. Então, eu agradeço a oportunidade. Não significa exatamente o que o doutor falou. Não significa que vou voltar contra a decisão da Câmara em absoluto, né? Mas, assim, a priori, em relação ao assunto de solidário, eu sempre gosto de aprofundar mais e ter certeza na retirada dele. Então, assim, tendo em vista essa manifestação que tivemos agora, né, do doutor Tiago, e apesar do voto muito bem feito do doutor Samuel, tá, doutor Samuel? Não é a questão do voto, o voto está excelente. Eu quero ver essa questão de juntada de prova
extemporânea, a questão da busca da verdade real. Se realmente não há nada, absolutamente nada, óbvio, não tem que retirar, que é o entender do Dr. Rafael. Ou seja, se eu não provei a época da acusação, ok. Mas eu quero dar uma analisada um pouco mais aprofundada, porque tendo em vista principalmente a manifestação do Dr. Tiago, tá? Então, peço desculpas aí, mas eu ficaria mais confortável assim. Sem problema. Só solicitar já é possível. Inclusive, o Dr. Tiago, se puder depois compartilhar essa preferência ou ao Dr. João Marcelo ou no grupo, porque eu acho que com esse pedido de vista, ela vai sumir do sistema, tá? Tá. É só clicar aqui em Samuel, selecionar e colar. E Samuel não, é Tiago. Que eu li lá em cima do Samuel. Selecionar e colar e jogar no ordem. Eu fiz aqui a cópia dos dois e eu vou pôr no sistema, tá? Eu vou até procurar. Eu tinha uma cartilha, eu fiz uma cartilha, e eu nem sei, precisa ver se tem aqui, está ainda no meu sistema, porque isso é tão antigo. Poxa, acho que remonta a 2011, coisa assim. Tá? Foi logo depois da eleição do Código Civil. Eu falei sobre a Eireli. E o único pontinho de interrogação é que ele fica, porque efetivamente quem comanda, quem é o mister, quem é o CEO da empresa, a Eireli, é exatamente o sócio diretamente envolvido e aqui o responsável solidário. É a única peninha de dúvida que eu tenho nesse processo. Tá? E aí, se eu localizar, eu encaminho essa cartilha sobre ele para vocês, tá? Mas essa figura, Júlia, não inibe, não afasta a necessidade. Essa é a minha dúvida. Porque, efetivamente, de eu ter notificado, cientificado o responsável, até para que ele pudesse responder. A minha questão é isso, ele não teve oportunidade de responder. Por isso que, no Simples, quando eu levantei essa bandeira, nós tínhamos um comitê, tá? Eu fazia parte de meia dúzia de grupos de trabalho do Simples, junto ao comitê gestor, e efetivamente foi a bandeira que eu levantei. Por isso que nós fizemos o AINF dessa forma. Aquele que ia para o contribuinte, aquele que ia para o solidário, para dar oportunidade para o solidário responder e até falar a coisa mais óbvia. Olha, na época eu não era. Tá? Então, fui depois, fui bem antes, ou coisa parecida. Tá bom? Mas eu acho sempre bem-vinda mais uma manifestação. Perfeito? Eu admiro quando se levanta um dedinho e fala, olha, tem uma dúvida, tá? Porque realmente abre o leque para o debate, a discussão. Eu já concedi vista, então esse processo também está encerrado. O Dr. João Marcelo vai devolver o mais breve. E, dadas as circunstâncias, eu formalmente encerro a sessão, encerro inclusive aqui no sistema para que seja gerada a ata e encerro a sessão de julgamento. Peço ao Oswaldo, por gentileza, para encerrar a gravação, agradecendo a todos os presentes no dia de hoje.